Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo Debrief, o espaço em que semanalmente conversamos sobre temas relacionados com a Fórmula 1, às vezes levemente relacionados com a Fórmula 1. Creio que hoje vai ser uma dessas noites, porque estou na extraordinária companhia do Vasco Pinheiro e do Guilherme Nunes. Obrigado, amigos, por estarem connosco. Antes de começarmos e de nos atirarmos de cabeça para temas levemente ou nada relacionados com a Fórmula 1, vamos agradecer aos nossos patronos e patronas pelo facto de nos apoiarem e a todos os que nos veem, para além do Vamos Falar de Fundo nas suas diversas plataformas, através da Bola TV, com a qual fazemos uma parceria de visionamento deste podcast. Então, vamos começar a nossa conversa sobre a Fórmula 1 com um tema. Vamos começar, ao contrário do que é costume na técnica jornalística, não vamos começar pelo mais interessante, depois para o mais dispensável, vamos começar até ao mais interessante. Cadillac, tema recorrente nas nossas conversas, quer às quartas-feiras, quer às segundas, tema ainda mais recorrente nas reuniões entre team principals da Fórmula 1 nos últimos 2 ou 3 anos, tema também frequente nas conversas com a família Andretti. A Cadillac finalmente vai entrar na Fórmula 1 a partir de 2026, com motores Ferrari, e portanto vamos ter a tão aguardada 11ª equipa. E a pergunta que vos fazia, vou começar pelo Vasco, que está aqui no meio do ecrã, e portanto no meio estará a virtude. A pergunta que te fazia, Vasco, era, enfim, já falámos várias vezes sobre aquilo que achamos, se é positivo ou negativo a entrada na 11ª equipa. Neste caso concreto, que consequências é que tu achas que vai ter a entrada da Cadillac para a Fórmula 1 no mercado de pilotos, não apenas em 2026, e portanto, quais pilotos vai ter, mas já em 2025, e de que forma é que isso interage com os contratos que estão em fim de vida neste ano, que agora começa? Boa noite a todos, em primeiro lugar. A entrada de um construtor na Fórmula 1 traz sempre uma agitação no mercado bastante interessante. Neste caso, acho que existe um elemento que causa ainda mais interesse, que é o facto de ser uma equipa americana. Como tu dizias e bem, que nesta fase inicial ainda vai ser com motores Ferrari enquanto não tiver o motor Cadillac pronto. Mas a verdade é que estamos a falar de um construtor que vai entrar na Fórmula 1 como uma equipa que constrói chassi e motor, e que com isso traz sempre um nível de ambição que sabemos que é sempre mais elevado. Ou seja, um construtor como a Cadillac não entra para a Fórmula para lutar para ficar nos pontos, como é óbvio. É natural que no início não consiga ter, se calhar, ambicionar a isso nas primeiras temporadas, mas com certeza mais para a frente irá ambicionar a isso. E com isso traz sempre uma ambição que para se ganhar corridas e campeonatos ao nível que a Cadillac provavelmente deseja, terá que ter pilotos os melhores do plantel. E com isso vai originar que existam um conjunto sempre de rumores e mexidas que inevitavelmente vai acontecer, dos pilotos que estão já na Fórmula 1. O facto de ser uma equipa americana, e ao contrário do que aconteceu com a Haas, ou seja, e aqui dizia-se sempre que a Haas poderia ser uma porta de entrada para os pilotos americanos, a verdade é que nunca o foi. O Esteban Gutierrez, que tantas saudades deixou ao longo durante uma temporada. Acredito que com o Cadillac possa existir uma ambição diferente, porque se calhar uma equipa americana com um carro, com um chassi americano, com um piloto americano e com um motor americano, é algo que é extremamente aliciante até de um ponto de vista de marketing para uma equipa de Fórmula 1. E depois vamos ser muito sinceros, se a Cadillac tiver o melhor motor, o melhor chassi, os melhores pilotos vão de querer ir para a Cadillac. Portanto, é natural que seja mais um elemento que possa mexer com o mercado. Agora, voltando a esta questão do piloto americano, ou dos pilotos que militam na Fórmula Indy. A Fórmula Indy é uma, apesar de esteticamente os carros se calhar não serem muito diferentes da Fórmula 1, isto no sentido de serem carros com aquilo que se chama não tem o halo, tem aquele para-brisas esquisito. Já sei que agora vão dizer que aquilo não é bem um para-brisas, é verdade, não é?
A verdade é que existem muitos pilotos que se calhar poderiam ter talento para estar na Fórmula 1 e que nunca entraram porque existe um certo desvalorizar dos pilotos que andam na Fórmula Indy. Isto é uma coisa que já tem muitos anos. O último que fez essa tentativa com sucesso, e se calhar o único, foi o Jacques Villeneuve, porque anteriormente a isso tínhamos tido o Michael Andretti, houve uns quantos testes de pilotos para entrarem, houve um rapaz americano chamado Scott Speed, que de Speed não tinha nada, não é? Portanto, é o melhor nome para um piloto de Fórmula 1. Eu também acho que sim, acho que sim. Ou seja, existem pilotos, mas que nunca se calhar tiveram essa porta, essa ajuda de ter um embaixador, uma equipa que quisesse apostar em pilotos americanos. Eu acho que isso pode ser muito interessante. Acredito que uma equipa que entra na Fórmula 1, como a Cadillac, se calhar numa primeira fase, queira ter um piloto já com provas dadas na Fórmula 1, ou pelo menos com experiência, como a Audi fez com o Nico Hülkenberg, mas que depois se calhar queira apostar num piloto americano. Eu acho que de certa forma isso é o elemento mais interessante que pode causar no mercado de pilotos. Muito bem, obrigado pela tua explicação detalhada. Um bocadinho politicamente correta, já vamos tirar isso um bocadinho para o lado, tirando-nos também para previsões fora da caixa. Isso ainda falta tanto que... Não, mas é assim que temos que preencher. Estamos na chamada estação pateta, silly season, estamos a contar os dias que faltam para começar a Fórmula 1. Eu hoje vi um calendário que dizia quantos dias faltavam para começar o DTS, e como eu não quero cair nesse estado de ressaca verdadeira, vamos dar palco ao disparate, que é uma coisa que eu faço particularmente bem. Guilherme, Sérgio Pérez e a Cadillac. Elabora sobre esta teoria, por favor. Era aqui que tu querias chegar, então. Também. Sim. Vamos dar palco ao disparate e passas para mim a palavra. Quer dizer, eu estou a moderar, repara. Não posso. Guilherme, eu acharia que foi totalmente casual. Sim, totalmente. Foi sem intenção, sim. Antes de mais, obrigado pelo convite e boa noite a todos. Sérgio Pérez na Cadillac, eu acho que faz todo o sentido para a Cadillac ter pelo menos um piloto americano, neste caso seria da América Central, e também no início desta caminhada da Cadillac ter um piloto experiente, um piloto que já trabalhou em algumas das melhores equipas do campeonato, que já ganhou grandes prémios, já teve pódios e que também traz um poder financeiro em termos de patrocinadores muito, muito grande. Se era a melhor escolha ou a escolha que eu teria em termos de qualidade disponível, muito provavelmente não. Acho que nem seria o primeiro mexicano que eu escolheria. Acho que a Cadillac, olhando para indicar para a Fórmula Indy, tem o Pato O'Ward como piloto do continente americano, um piloto com muito talento e com uma grande massa adepta, que traria ainda mais interesse dos adeptos mais focados na IndyCar, ou adeptos mexicanos neste caso, mas também muitos americanos certamente, para esta campanha, o início de campanha desta nova equipa USA. Sim, a Haas é uma equipa americana, mas a verdade é que, em termos de vender-se como uma equipa inteiramente americana, acho que nunca o fez verdadeiramente. Acho que nos últimos anos tem feito mais, mas a verdade é que é uma equipa americana em termos de autocolantes, mas o carro é desenhado e fabricado na Dallara, com muita ajuda da Ferrari, com motorização da Ferrari, enquanto que a Cadillac vai fazer tudo em casa a partir de 2000 e... Quando é que eles começam a fazer os motores deles? 2028? Desculpa, eu não percebi ainda se é a minha internet que está a falhar, se é de Vasco. Eu acho que é 2028, sim, não tenho certeza. Acho que é 2028. Por isso, eles aí terão só por si um grande interesse.
tendo um piloto como o Pato O'Ward, acho que teriam ainda mais. Mas sim, eu também concordo com o Vasco. Acho que é a IndyCar, a Fórmula Indy é muito subvalorizada pela FIA, por provavelmente, vamos dizer, adeptos mais europeus que estão mais focados na Fórmula 1, porque talvez por ser uma fórmula em que os carros são iguais entre si, tal como a Fórmula 2. Em termos de desempenho também são muito parecidos com a Fórmula 2 e em termos e essa subvalorização dá para ver também em termos dos pontos que os pilotos recebem para a superlicença, que foi um dos grandes problemas que o Colton Herta teve quando a Toro Rosso, AlphaTauri e Jordan Minardi, não é Jordan, é Minardi, peço desculpa, teve interesse na sua contratação. Mas a verdade é que há pilotos muito, muito bons na IndyCar. No passado também já vimos casos que não correram muito bem, como o Michael Andretti, mesmo o próprio Zanardi, não correu muito bem, mas depois também tivemos casos de sucesso, como o Vasco disse, o Jacques Villeneuve, o Juan Pablo Montoya, também veio e teve algum sucesso na Fórmula 1. Por isso acho que, do meu ponto de vista, eles deveriam realmente agarrar neste mercado que tem muito potencial de pilotos na IndyCar, pelo menos para um dos lugares. Acho que o segundo lugar eles podiam muito bem ou criar a sua própria academia, trazer os talentos mais jovens da América para a Fórmula 3, Fórmula 2 e depois para a Fórmula 1, ou então pegarem pilotos mais jovens para realmente começar a construir um piloto à imagem da Cadillac. Muito bem. Três notas pequenas. Uma, porque me explicaste finalmente porque é que servem as academias, que eu não percebi até agora. Porque, de facto, vejo todas as marcas a terem pilotos jovens e depois não os promovem e vão buscar pilotos já consagrados ou contratá-los às outras marcas. Portanto, pode ser que a Cadillac seja a primeira a fazer isso e não siga o exemplo dos outros. 2, falaste no Pato O'Ward e falaste aí alguns em autocolantes. Não se percebe todo que és fã de uma determinada equipa que tem o Pato O'Ward sob contrato e tem assim uma relação mais ou menos próxima com autocolantes. Tudo isso é interessante. Eu só te perguntei a história do Sérgio Pérez por várias razões. Uma, porque não seria um episódio de Vamos Falar de Fundo se não falarmos no Sérgio Pérez e, portanto, enfim, paz à sua memória, vai-nos deixar saudades neste ano de 2025. Segundo, para esclarecer que o México, e isto eu acho que agora que ele saiu da Fórmula 1 é um aspecto que devíamos mesmo reforçar em todos os episódios deste nosso Bem-Fazeres podcast. O México é na América do Norte e isso é uma coisa que vai passar a constar todos os comentários que eu fizer para todos os canais de televisão que transmitam Fórmula 1. O México, vamos todos repetir, o México é na América do Norte, não é América Central. O México é na América do Norte. Terceiro e mais importante, porque o Sérgio Pérez, e deixando-me disparates, traz um pacote de patrocínios que não é... dizia-se, que não é despiciando. E por muito que a Cadillac seja um grupo, enfim, sustentado e que terá, creio, um plano bem feito de receitas para este embate financeiro que vai ser a Fórmula 1, um piloto que traga patrocínios é sempre bem-vindo, mais a mais quando é um piloto, como disseste bem, com muita experiência, enfim, um vencedor de corridas e, portanto, que pode ajudar. Desse ponto de vista, ainda, apesar de ele ter sido contratado agora pela Alpine, falava-se muito do Franco Colapinto, porque é outro piloto com fama e com uma capacidade para trazer algum patrocínio, mas achei que particular piada é que disseste de ser uma equipa verdadeiramente americana e, portanto, de fazer aqui algum contraste com alguma europeização da Fórmula 1, que, para ser perfeitamente honesto, é uma opinião muito subjetiva, só existe desse ponto de vista do preconceito em relação às equipas americanas, porque a Fórmula 1 já foi europeia, neste momento é tudo menos europeia. É um negócio multiglobal em que, enfim, alguns europeus ainda acham que mandam e têm algum poder, mas na realidade vai desaparecer. Isto tudo da europeização da Fórmula 1 permite-me fazer aqui uma passagem para um segundo ponto, de que gostava de falar esta noite, uma vez que não há corridas, e vamos em crescendo até ao ponto alto do dia, que é o sempre presente presidente, passa a literação, da Federação Internacional do Desporto Automóvel.
Antes de irmos às declarações dele, desculpem, deixem-me só dizer boa noite aos nossos patronos e patronas que nos estão a dizer boa noite, ao SDM, ao Rui Tavares, ao Miguel Maia, ao Vasco Moura, que diz que o Guilherme vai aparecer na televisão sem ir a um canal de televisão que transmite a Fórmula 1, ao Pedro Macieira, ao Carlos Lopes, ao Paulo Muas, ao André Rebelo, ao Damino Machino Bruno Paiva, que já está em Madrid à espera do Grande Prémio, e também a uma pessoa que nos vê pela primeira vez, que se chama João Salviano. Boa noite, João Salviano. Quando quiseres participar nestes podcasts, manda uma mensagem e nós temos o maior gosto em pôr-te na emissão. Falávamos do presidente da FIA, Ben Sulayem, que será acusado de muitas coisas, mas não de ser uma personagem chata ou cinzenta ou com pouco para dizer. E o nosso amigo Ben Sulayem disse, algures, creio que no evento do Rally Dakar, que queixou-se de uma coisa de que nos queixamos todos mais cedo ou mais tarde, que é o tratamento que lhe é dado pela imprensa britânica. Diz que a imprensa britânica, desde que ele tomou posse deste cargo, não faz outra coisa senão atacá-lo, que só o ataca porque ele não é inglês e não é britânico. Diz, no meio daquele seu estilo um bocadinho desabrido, que não foi eleito para se preocupar com o que dizem os jornalistas. Aparentemente preocupa-se, apesar de não ser pago para isso. Mas, sobretudo, depois, no fim disto tudo, culmina toda esta sua consideração sobre a maneira muito britânica de ser, um pouco chauvinista, diz ele, com o facto do Grande Prémio da Grã-Bretanha precisar, ou os britânicos precisarem de apoio do Médio Oriente, do qual ele é originário, porque tem um grande prémio chamado Qatar Airways British Grand Prix. Enfim, já vamos mais longe com o Ben Sulayem, mas pergunto-vos não tanto o que é que acham dessas declarações do Presidente da FIA, mas o que é que acham mesmo do Presidente da FIA. Guilherme, agora eu acho que devias começar tu. Parece-me bem. Tão importante. Opa, eu gostava muito do Jean Todt, porque o gajo estava quase sempre calado. Eu não via notícias dele. Ele às vezes ele aparecia lá, caladinho, a passear, e pronto. E por mim era esse o papel do presidente da FIA. Ele faz o seu trabalho no dia-a-dia, mas não se mete à frente dos holofotes no que toca, ou quando estamos a ver transmissões da Fórmula 1, ou quando queremos ler notícias puramente de Fórmula 1, seja das corridas ou das partes técnicas. Quando o Ben Sulayem começou a disparar para todos os lados, criou imediatamente anticorpos. E somente a partir do momento em que alguém toma a posição de presidente da FIA e depois passa o dia todo a ver notícias de bocas que ele manda, deixo de ter tanta empatia com essa pessoa. E depois acrescenta-se as coisas que muitas das coisas que ele andou a dizer, das quais eu discordo completamente. Aquela guerra ridícula com o Hamilton em relação aos piercings, eu não consigo entender. O facto de dizer, de repente, os pilotos serem proibidos de falar do que quer que seja em relação a política, religião, seja o que for. Eu acho que não tem mal nenhum os pilotos exprimirem as suas opiniões. Há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam. Por isso, sim, eu consigo entender porque é que os médias britânicos, neste caso, falam mal. Eu não diria falam mal dele, criticam as coisas que ele muitas vezes diz. E principalmente os médios britânicos, porque grande parte das coisas que ele disse que tiveram mais peso ou que foram mais mencionadas foi realmente em relação, neste caso, ao Lewis Hamilton, mas a um piloto britânico. Mas a verdade é que não é só não são só os médias britânicos. Consegue-se ver também críticas vindas da parte de médios franceses, médios italianos e médios alemães. Agora, ele vir a argumentar que é um bocado de hipocrisia por o Grande Prémio do Reino Unido ter agora patrocínios estrangeiros, poupem-me.
A quantidade de grandes prémios que há, que têm patrocínios estrangeiros, o grande prémio do Reino Unido. Mas não é por ser estrangeiro, eu acho que o que ele quer dizer, desculpa interromper, o que eu acho que ele quer dizer é, ou seja, há uma imprensa que é britânica, sobretudo, ele aliás compara-se, ele diz, eu sou um piloto antes de ser presidente da FIA e o tratamento que me dão a mim é muito semelhante àquele que dão ao Verstappen e ao Vettel sempre que eles lutam contra pilotos britânicos. E depois diz, eu peguei nisto porque vai muito ao encontro do que estavas a dizer sobre a Cadillac ser uma equipa americana e ser um bocadinho americana, seja a Cadillac, sejam os Andretti, ser um bocadinho vista de lado pela clique europeia que no fundo fez e ainda faz a Fórmula 1. E ele sente-se de lado nesse sentido e acha que as críticas que lhe são dirigidas são injustas. Vocês não acham que a imprensa britânica tem uma postura diferente, consoante esteja a falar de súbditos de Sua Majestade e cidadãos de outros países? Aí é diferente, aí eu concordo. Eles falam muito bem dos seus e falam mal dos outros. Isso aí, aliás, o melhor exemplo disso é a Aston Martin. Continua, prossegue, Guilherme. São um caso diferente. Mas já vejo há muito tempo Fórmula 1 e sempre senti que realmente tudo o que é britânico é o melhor da história e tudo o que não é o inimigo número 1. Por tudo e mais alguma coisa. Agora, o que eu estou a mencionar é em relação ao Ben Sulayem especificamente, não é só a crítica do Reino Unido pode ser maior, pode ser mais forte, porque também tem uma dimensão diferente no ramo da Fórmula 1, do jornalismo do desporto motorizado, mas não estão sozinhos a fazer críticas que, para mim, muitas vezes são críticas legítimas. Muito bem. Vasco, tu, e bem, introduziste aí uma pequena farpa, ao melhor estilo. Farpa tem mais história na literatura portuguesa, mas sim, é uma nuance, tens toda a razão. A meio das considerações do Guilherme. Acho que foi naquela parte em que o Guilherme dizia que não concordava com o Ben Sulayem e depois passou a concordar. Estou a brincar, vai, Guilherme. Vá, diz-te tua justiça. Vamos a ver, o que o Ben Sulayem, Ben, não é Ben, é Ben ou Ben? Ben Sulayem se queixa, é algo que é um facto que todos nós já constatamos, ou seja, que existe um claro em detrimento de tudo que não vem de Inglaterra. Portanto, o Ben Sulayem está só a ser apanhado num turbilhão e numa tempestade em que todos os atores que entram na Fórmula 1 estão envolvidos, não é? Acaba por ser um pouco isso. Aliás, eu acho que o engraçado disto é depois quando dentro desse clube fechado que são as poucas pessoas que podem ser preferidas pela imprensa inglesa, e quando eles próprios escolhem os seus favoritos. Isso é muito engraçado quando o Lando Norris já dava cartas de uma forma muito mais evidente na Fórmula 1 e fazia resultados muito mais interessantes, e no entanto toda a imprensa e a própria Fórmula 1 dava muito mais destaque a tentar ir à Q2 ou lá o que era. E chegou a um ponto de num grande prémio de Inglaterra, já não me lembro de que ano, o João Amaral com certeza se vai lembrar, que havia um póster gigante no edifício principal de Silverstone, de promoção à Fórmula 1, onde acho que estava o Lewis Hamilton, como é óbvio, o George Russell e o Lando Norris estava estranhamente fora. Se calhar é por não foi 2024, foi para 2023, não foi assim há muito tempo. Eu sei que ele ainda não estava na Mercedes, tenho ideia disso, mas posso estar enganado. Se calhar deve ser porque o Lando Norris é meio belga, e é porque é uma pena, porque a Bélgica tem tantas coisas boas que a mim me faz um bocadinho de impressão isso ser elemento eliminatório. Agora, isso é algo que é um facto, não é? Basta ver os rankings que são feitos pelo The Race ou os comentários que são feitos
sempre muito enviesados e muito deturpados em relação, sobretudo, muitas vezes, não só ao sobrevalorizar a performance dos pilotos ingleses, mas sobretudo a subvalorizar a performance dos outros. E eu acho que esse acaba por ser também muitas vezes algo que irrita. E eu hoje ainda não me tinha irritado, portanto cá vai a primeira irritação. Mas eu acho que, voltando ao que o Guilherme estava a dizer, e bem, desta vez é bem, existe uma coisa que eu acho que se aplica muito bem aqui, que é o presidente da FIA, se bem que eu acho que faz bem em afrontar algumas e dizer algumas coisas, outras devia-se aplicar aquela máxima que calado é um poeta. Ou seja, às vezes devia ficar calado em vez de abrir a boca e dizer disparates, que é o que tem feito muitas vezes. Acho que não deixa de existir muitas vezes aqui um certo complexo de achar que de Dom Quixote acaba por ser um bocadinho. E o que é um disparate tremendo, porque a FIA tem um papel muito claro que ao longo dos últimos anos, sobretudo nos últimos anos em que a Liberty tomou conta da Fórmula 1 e que quis, de alguma forma, começar ela própria a definir o caminho até dos regulamentos técnicos, quando se envolveu ativamente na elaboração dos regulamentos técnicos que estão agora em vigor, e em que a FIA alegremente deixou que isso acontecesse, não é? Portanto, a FIA, de alguma forma, se tem vindo a demitir muitas vezes das suas funções naturais. E depois com as que fica, que é a parte, no fundo, técnico-legal das corridas, tem feito com uma extraordinária azelice ao longo destes últimos anos e com incoerências e outro conjunto de separados que não tem sequer explicação. Portanto, acho que a FIA, em vez de, e sobretudo o Sr. Presidente, em vez de andar a mandar estas bocas, que devia organizar a casa dele e resolver o que tem para resolver. Quanto a estas queixas, eu não percebo porque é que um Presidente da FIA se tem que ficar queixado disto, sinceramente. Acho que ele devia era preocupar-se com outras coisas. Estava a ver o Dakar, que é uma prova gira de se ver. Epá, continua a ver o Dakar, que ele ganha, acho que ganha uma série de vezes, não foi? Ou pelo menos lá uma daquelas provas no deserto ganhava sempre. Tenho ideia disso. Portanto, acho que isto é como tu dizes, o interesse vai crescendo ao longo das notícias. Eu acho que, apesar de tudo, esta era ainda menos interessante que a outra. A outra era mais a primeira. Não, a outra era mais morna. Nesta já estamos mais soltos. E o próprio Presidente da FIA é uma figura que nos convida a largarmos, enfim, os preconceitos e uma imagem mais regrada da coisa. O Piquet tinha uma frase muito boa, e não tinha falado do Piquet hoje, portanto tinha que falar. O Piquet tinha uma frase muito boa para uma forma muito boa de dizer que calado era um poeta. Quando falava do Balestre, dizia que Cartola só fala bobagem. Isto deve ser dito com sotaque, mas eu não quero deitar-me ao ridículo de fazer qualquer tipo de sotaque que não seja o meu. E tinha alguma razão. No caso do Sulayem, ainda por cima a Cartola não é tanto aquela que ele usa, é mesmo aquele penteado espetacular que me provoca alguns minutos. Quer dizer, de sotaques não fazes pouco, mas de penteados já opinas. Penteados, vamos lá, até porque isto vai ser um episódio dedicado até certo ponto à estética e, portanto, acho que é uma boa maneira também de começarmos a aproximar-nos e a quebrar algumas barreiras em relação. Não estou, é para manter as pessoas agarradas. Repara, passaram 28 minutos disto, eu quero que as pessoas fiquem até pelo menos aos 58 minutos, de modo que vamos para a frente, vamos discutir um bocadinho de estética. Ben Sulayem, declarações, falámos longamente dele, mas é interessante ele ter feito estas declarações num intervalo de 2 semanas em que se soube que o diretor de comunicações e de relações públicas da FIA, Luke Skipper, saiu da FIA e foi contratado para exercer as mesmas funções de diretor de comunicação da Aston Martin, e para o seu lugar a FIA contratou um homem, são nomes interessantes, fixem-nos porque nesta pré-época não vamos falar de outra coisa senão de pessoas deste género. Jonathan Rifoy, um homem com um passado também na comunicação institucional. Este nosso espectador hoje muito ativo, João Salviano, pergunta se isto é 86, 60, 86. Não é, mas vai ser. Estamos à espera. Tens que explicar que a maioria das pessoas que deve estar não sabem o que é o 86, não sabem sequer, não sabem sequer o que é que era o 86, 60, 86. Nós também não vamos dizer, procurem. Eu pensei que ias dizer, vai entrar a Sofia Aparício e a Sofia Aparício vai explicar. Não, mas quando a Sofia Aparício cá vier ao podcast, a gente conversa. Muito bem.
Entretanto, eu estava a dizer-vos que a FIA contratou um novo diretor de comunicações para o lugar de um outro que teve durante 2 anos e que foi agora contratado pela Aston Martin. Isto, enfim, podia ser relevante como chalaça para dizer que o presidente da FIA faz declarações tão acertadas, tão pouco acertadas, que precisam de mudar de diretor de comunicação com alguma frequência. Mas, sobretudo, é interessante porque estão a estudar, e é uma discussão que também já tivemos aqui mais de uma vez, a possibilidade de criar um período de nojo, creio que a expressão é esta, para impedir a passagem de pessoas da Federação para equipas, calando um bocadinho algumas críticas que já foram feitas pela passagem de anteriores membros técnicos importantes, quer da FIA para as equipas, quer das equipas para a FIA. Voltando a fazer, mas agora ao contrário, Vasco, achas esta uma boa solução ou sequer uma solução necessária para garantir uma estanquecidade grande entre aquilo que é o corpo dirigente do desporto e a informação necessariamente privilegiada que há nas equipas? Acho que sobretudo é ao contrário, é quando passam da FIA para as equipas, não das equipas para a FIA. Claramente é preocupante. Há uns anos houve um caso de um senhor, que não foi Budowski, não sei, já não me lembro do nome do senhor, que passou, que era basicamente a pessoa que aprovava a legalidade de todos os carros, que sabia o design técnico de todos os carros, que foi para a Renault, na altura, com extraordinários resultados, como todos nós sabemos ao longo destes anos que a Renault tem vindo a ter um sucesso estrondoso, mas não deixa de ser preocupante esse tipo de passagens. Agora, a mim parece-me que isso acaba por ser mais ou menos inevitável, porque existem funções da FIA que de alguma forma necessitam de recursos que são de pessoas que coabitam no universo da Fórmula 1, não é? Aquele, agora que não me lembro aquele que era engenheiro do Massa na Williams e que esteve na Ferrari, que agora não me lembro do nome dele, que foi para a FIA. Rob Smedley, exatamente, que foi tratar dos Amazon Web Services, que todos nós apreciamos muito em alguns momentos. Acaba por ser um pouco inevitável que isso aconteça. Agora, sim, acho que tem que estar sujeito a esses períodos de nojo que acabam por ser um pouco, não se calhar uma regra instituída, mas uma regra de quem deixa sair. Ou seja, o Adrian Newey, quando saiu da Red Bull impôs um conjunto de condições para quando da saída dele, que é algo que acontece frequentemente. Portanto, a FIA, se calhar, quando deixa sair uma pessoa dos seus quadros, se calhar tem que precaver isso no melhor interesse do desporto. Acaba por ser, embora a FIA em teoria não tem que estar se calhar legalmente condicionada por isso, deveria estar moralmente condicionada por isso. Portanto, acho que se adapta perfeitamente essa regra que tu sugeriste, não é? Agora, existem outras... E pegando isto pergunta de Salviano. E quando é que a FIA quer despachar o quadro em causa? Quando quer despachar, monta-lhe um par de patins, abre-lhe a porta e manda para uma equipa de Fórmula 1. Exatamente, porque não manda para onde ele quiser. Provavelmente pode ir para uma equipa de Fórmula 1, mas quer dizer, há quadros maus em todo o lado que depois vão continuar a ser quadros maus noutro sítio qualquer, mas isso acontece em qualquer setor, não é? Portanto, Guilherme, podes opinar. Opina, deixa-me só dizer uma coisa, Guilherme, não te esqueças do que vais dizer, só porque o Vasco utilizou na mesma frase moralmente e FIA, e eu não queria deixar passar este momento, porque acho que é um momento... Claro que sim. Eu que sou uma pessoa que aprecia as utopias e alguma dose de ingenuidade, queria dar os parabéns ao Vasco por este momento. Desculpa. Obrigado. Eu não sabia que isto se tinha tornado num podcast sobre filosofia, mas podemos... A culpa é do SM, que disse que isto ia se tornar um 70 vezes 7, e o filosofia sim, enfim, com a inspiração ecuménica já menos, mas... Eu acho que enquanto não tocarmos na TV rural, estamos muito longe do que realmente interessa. Saudoso engenheiro Sousa Veloso. Guilherme, avança. Vocês estão a falar de vários programas que eu nunca ouvi. Nós estamos a dar cultura, repare, isto também é um espaço de aculturação. Eu agradeço. Estávamos na FIA. Eu concordo com o que o Vasco diz. Para mim, a FIA, a parte técnica, a divisão técnica da FIA devia ser considerada como a 11ª equipa
na grelha de partida da Fórmula 1, 12ª quando entrar a Cadillac. Porque, da mesma maneira que um engenheiro passar de uma equipa para outra existe uma transferência de conhecimentos da FIA para uma equipa de Fórmula 1, essa mesma transferência vai acontecer de uma maneira diferente, mas existe. Por isso, tal como existe em todas as situações em que existe um engenheiro ou um mecânico, seja o que for, a sair de uma equipa para outra, acho que da entidade reguladora, principalmente da parte técnica dessa entidade reguladora, acho que deveria haver um período de nojo, um gardening leave para esse pessoal. É bem visto isso do gardening leave. O Vasco também falou disso, do facto de o Newey ter sido contratado e a Red Bull naturalmente ter-lhe imposto um período de nojo, uma gardening leave, para não poder trabalhar na Aston Martin. O problema da Fórmula 1 é que estamos a trabalhar cada vez mais em matérias de propriedade intelectual, não é? Ou seja, quando estamos a falar de material físico, eu diria que é fácil dizer, não levas estas pinças de travões para aquela equipa, mas quando estamos a falar de coisas que estão dentro da massa cinzenta de cada uma das pessoas, e não é o caso de todos os diretores de comunicação. Os diretores de comunicação foram só o leitmotiv que eu arranjei, já que estávamos a falar de comunicação e da FIA, até porque se este senhor que fazia comunicação para a FIA foi para a Aston Martin e fizer tão boa comunicação na Aston Martin como fazia na FIA, parece-me que vai fazer um trabalho ao nível da performance que os carros tiveram em 2024. Mas, enfim, andando para a frente, a questão aqui é saber como é que se controlam essas gardening leaves quando estamos a falar de propriedade intelectual, ou seja, o Adrian Newey só pode entrar na Aston Martin, creio que no dia 1 de março ou no início de março de 2025. E quem é que o impede de ir desenhando ou pensando em soluções para a Aston Martin? Ninguém. E quem é que controla isso, não é? Ninguém. Ou seja, desculpa estar a rir deste comentário do Miguel Maia, do gardening leave vai de encontro ao TV Rural. Eu aí aposto que ponho o meu dinheiro todo na TV Rural. Mas sim, estamos claramente num episódio de Vamos Falar de Fundo de Memória. Esse é o problema, não é? Que nós cada vez temos um desporto com mais regras que ninguém consegue controlar. Basicamente... Aliás, falando de utopias, João, Sim, deixa-me só, falando de utopias, não deixa de ser engraçado esta obsessão que existe de regras e de regulamentos que depois são impossíveis de cumprir. Uhum. E de fiscalizar, não é? Ou seja, não é só de cumprir, que ninguém os cumpra, eu acho que é basicamente o que eles querem. Sim, não, fiscalizar era a palavra. Agora, não conseguem fiscalizar e voltamos ao tempo de há 40 e não sei quantos anos em que os carros tinham que ter X centímetros de distância ao solo e tinham, quando estavam parados nos boxes, quando estavam a andar a 300 km/h estavam coladinhos à pista. Também e quem é que... Sim, continua a acontecer o mesmo, não é? Mas, sim, exatamente. Agora é um bocadinho... Desculpa... Perdi aquilo que disseste, Vasco, eu acho que a tua internet... Não, também não era interessante. Não, era, claro que era. Diz-nos João Salviano que o Newey é tipo o Sport Bill e não há gardening leave que o impeça de tirar um carro rápido do saco. Certo? Espero que acabe tão bem como acabavam estes desenhos animados, em mais uma referência que nós estamos a dar para os nossos telespectadores com menos de 50 anos, ou menos de 45 anos. Aproveitem que nós não temos todas as noites. Ainda estou dentro. Ainda estás dentro. Pedro Silva, então se o exercício é tentar controlar regras que não são passíveis de realisticamente controlar, porquê perder tempo? É uma boa pergunta. E eu acho que o Pedro Silva, com esta pergunta, não vai ser contratado como diretor de comunicação da FIA nos próximos tempos, porque esse tipo de perguntas lógicas e racionais têm muitas vezes pouca adesão daqueles lados do lado da Concórdia, da Praça da Concórdia. Enfim, andando para a frente e subindo de interesse nesta roleta de temas que temos para ocupar esta nossa hora, boa parte dela já passou, vamos falar de uma notícia. Bem, notícia, eu não sei se toda a gente está a ver, se há alguns que vão ouvir isto, mas para quem está a ver, vou fazer o gesto que irrita o Seinfeld. Notícia que saiu na imprensa britânica, de todos os sítios, esse reduto de propriedade britânica da Fórmula 1, que é a imprensa pública e publicada. Um jornal britânico deu conta de que algum responsável sénior da Aston Martin, peço desculpa, eu li o nome dele, mas já me esqueci, não sei quem é, pouco importa, teria falado com alguns potenciais patrocinadores da... Calma, João Salviano, a Sofia Aparício vai aparecer, mas é só no fim, quando estivermos a fazer previsão meteorológica para o próximo episódio. Terá dado conta este responsável da Aston Martin, junto de potenciais patrocinadores da equipa, ou de atuais patrocinadores da equipa, de que a própria equipa Aston Martin teria feito uma proposta
para contratar um piloto de Fórmula 1, não é que eles não tenham já 2 pilotos de Fórmula 1, 3 na realidade, mas para contratar um piloto de Fórmula 1 mais ou menos conhecido, vamos dizer que é um piloto relativamente famoso, chama-se Maximilian Verstappen, e eu acho que tem tido uma carreira que promete coisas boas na Fórmula 1, teria prometido contratar Max Verstappen pela módica quantia de 1 bilhão de libras esterlinas. Teria feito essa proposta ao Max Verstappen com o objetivo de o roubar à Red Bull e de juntar assim ao Adrian Newey, ao Ricciardo, a todas as estrelas que a Aston Martin tem contratado, juntar-lhe o piloto número 1 da Fórmula 1, é mesmo o piloto número 1 da Fórmula 1, é o único que usou o número 1 no seu carro, portanto posso dizer isso com alguma propriedade. A Aston Martin rapidamente veio desmentir essa notícia, mais uma vez, e eu faço outra vez o gesto das aspas para responder ao Pedro Silva, que me pergunta se isto não é clickbait. Não sei se é clickbait, eu não cliquei em nenhuma notícia, mas que isso apareceu em todos os veículos de informação sobre Fórmula 1 apareceu, e como não temos corridas para falar, temos que falar de assuntos destes e vamos com isto subindo de interesse até chegar ao tema alto do dia, neste caso, da noite. 1 bilhão de libras, é neste patamar que estamos. 200 milhões de libras por ano para o Max Verstappen rumar à Aston Martin. Guilherme, começamos por ti. Isto é sequer cogitável? É possível uma equipa pagar 1 bilhão de libras para ir buscar um piloto? Portanto, qualquer coisa como 1 bilhão e 200 milhões 300 milhões de euros para ir buscar um piloto. Faz sentido ainda falar nisto? Olha, 200 milhões por ano? Mais coisa, menos coisa, sim. Se depois puserem os 9,60€ num cartão de refeição, eu acho que ele aí se calhar aceita. 10.2. 10.2? Subiu. Aí, não estás atualizado. Aí, fogo. Descobrimos agora que o Guilherme ainda não foi aumentado. Estou a brincar, Guilherme, mais uma vez, vá. O João Salviano não quer ter essa negociata comigo. É o que é. Mas eu achei muita piada quando vi essa notícia. Tu não clicaste, cliquei eu para... Fizeste bem. Para ser realmente clickbait, que é para aquilo que aquele jornal serve. E aquilo é mesmo... Se tapassem todos os nomes do jornal em questão, só pelo título e a maneira como eles apresentam o título, eu sabia exatamente que jornal é que tinha a apresentar essa notícia. Com 1 bilhão em caps lock. Acho que não faz sentido absolutamente nenhum. Apesar do Max Verstappen ser um grande piloto neste momento, é o melhor piloto da Fórmula 1, não vale 200 milhões. Acho que ninguém vale 200 milhões. Mas a Aston Martin tem várias alternativas, talvez mais baratas que o Max Verstappen neste momento, com o qual eles poderiam construir o seu projeto. Agora, talvez o Lawrence Stroll queira criar realmente esta ideia de a imagem de uma super equipa, ou realmente uma super equipa, tal como a McLaren teve com o Prost e o Senna, e para isso queira juntar os nomes Aston Martin, Adrian Newey e Max Verstappen, e esteja disponível a pagar esse valor. Talvez se pegassem metade do valor e investisse num segundo piloto, ou mais infraestruturas, ou realmente na equipa, talvez conseguisse ter um projeto ainda melhor ou mais apetecível do que pode vir a ter no próximo ano. Por isso, não. Acho que o Max Verstappen não vale 200 milhões, não vale 1 bilhão de libras. Mas a verdade é que eu também aquela notícia serviu mais para me rir do que propriamente para levar a sério ou ficar surpreendido com será que esta é uma hipótese? Não faz sentido, e realmente
Então, dá para ver que estamos naquele período em que estamos a contar os dias para o Drive to Survive. Estamos? É um plural majestático que o Guilherme está a usar aqui. Ficou-lhe bem. Guilherme já tem essa gravidade de poder dizer estamos quando está a falar só dele próprio, parece-me. Vasco, ainda neste contexto, enfim, de imaginação fértil, o que é que uma equipa faria durante o ano para não gastar dinheiro depois de gastar 200 milhões num piloto? Vamos ver uma coisa. Eu acho que uma equipa de Fórmula 1 conseguiria sempre arranjar uma forma de gastar dinheiro, não é? Eu acho que a Aston Martin, se realmente fizesse isso, teria que poupar um bocadinho nos croquetes e no catering para conseguir. O Salviano parece que vocês leem a mente um do outro. Exatamente, já são muitos anos a coabitar neste espaço. Agora, mas vamos uma coisa, isto, como tu dizes, notícia, e sobretudo vindo da fonte que vem, agora, uma coisa é certa, eu acho que isso é inegável, que com uma pessoa com o perfil do Lawrence Stroll, que montou a equipa com os recursos que tem, não só de infraestrutura, técnico, de pessoal, de construção, do Adrian Newey, o investimento que fez para ir buscar o Fernando Alonso. Não me escandalizaria nada que num cenário pós-Alonso a equipa quisesse o Max Verstappen se tal estiver ao alcance dele. E também não me escandaliza nada. O Guilherme, lamento, mas não concordo nada contigo. Quer dizer, 200 milhões de libras esterlinas por ano pode ser muito ou pode ser pouco, consoante o valor. O mercado dita isso, né? As coisas valem aquilo que o mercado está disposto a pagar ou não. Portanto, é daquelas coisas que é muito dinheiro. Agora, eu acho que é inevitável essa situação poder acontecer lá muito para a frente. Agora, mais do que isso, isto é um disparate de notícia que no presente momento não faz sentido. Agora, vamos fazer aqui um suponhamos, que é, estamos em 2027 ou 2028. O Adrian Newey já está há 2 anos na Aston Martin. A Honda fez um motor extraordinário. O Aston Martin em 2027 é um carro que domina ou está em vias de poder dominar e ganhar corridas e tudo isso. Porquê que não há um piloto como o Verstappen considerar mudar para a Aston Martin? E quando digo um piloto como o Verstappen, digo um Charles Leclerc ou outro piloto dessa craveira. E reparem que eu não disse George Russell. Deixa-me só ler este comentário do Salviano, que tem particular graça porque quer tirar combustível para a fogueira e atentem a palavra combustível e pergunta quem é o patrocinador principal da Aston Martin. E então não, era aí que eu queria chegar. Sim. Não é uma companhia que se chama Aramco? É, que por acaso também patrocina aqueles rankings que tu falavas há bocado feitos pela imprensa inglesa. Portanto, exatamente. E não é uma empresa que tem, não é uma empresa que tem muito dinheiro. Diz que sim. Parece-me que dinheiro não é o problema. Aqui a questão é se o carro for efetivamente bom para isso lá quando estivermos nessa altura. E não me parece nada estranho que isso possa acontecer. Agora, no curto prazo, diria que é um disparate esta notícia. Não é? Gosto deste comentário do Zé Rui que diz que 200 milhões é a bitola saudita que o diga ao CR7. Este sim é o grau último da futebolização. Eu não sei, mas vamos lá continuar aqui nesta onda Foi para... A tua internet falhou num preciso momento em que disseste vamos continuar esta onda de... olhar para trás. Olhar para trás. Vamos a isso. Pelo retrovisor. Quando o Schumacher foi para a Ferrari, sim. Para a Ferrari, o salário que foi ganhar foi assim uma coisa perfeitamente astronómica. Portanto, quer dizer, não me parece nada. O salário, quanto é que o Lewis vai ganhar? Não se fala de 100 milhões ao ano. 100 milhões por ano. Já aqui alguém dizia isso nos nossos comentários. Portanto, quer dizer, 100 milhões de euros, quem é que acha que vale mais? 100 milhões de euros ao ano o Hamilton ou 200 milhões o Verstappen? Eu arrisco-me a dizer que se calhar é mais 200 milhões o Verstappen, mas se calhar sou eu. Mas estamos a chegar a um ponto interessante, porque o Guilherme, no meio das considerações que fez, acertadas, dizia que se calhar valia mais
Não, acertadas. Se calhar valia mais investir nas infraestruturas, coisa que a Aston Martin tem feito, no pessoal técnico, coisa que a Aston Martin tem feito, do que no piloto. Coisa que a Aston Martin, de acordo com deste meio de comunicação, chamemos assim, britânico, estaria disposto a fazer. Será que essa questão não se coloca também na contratação que a Ferrari faz agora um ano? Ou seja, não teria valido mais a pena contratar pessoal técnico do que um piloto reconhecidamente bom? E com isto estamos a aproximar-nos do último tema e do mais interessante do dia. Isto é uma maneira mais ou menos subtil de fazer esta transição. Qual disse que choquei dos temas? Estou aqui a lançar e a misturar pistas. Não sei, eu vi imagens hoje. Estamos a gravar isto no dia 20 de janeiro de 2025 e já vamos à parte estética, que é a mais interessante de tudo isto, mas vi muitas imagens hoje, nos 10 minutos que consegui dedicar à Fórmula 1, do Sir Lewis Hamilton a chegar à Ferrari, a ser apresentado como piloto da Ferrari. É um dia importante, tirando toda a ironia, tirando toda a parvoíce que tenho dedicado a este podcast. Hoje à noite é obviamente um dia importante. E vi imagens particularmente interessantes para mim do Lewis Hamilton à porta de Maranello, abraçado a duas pessoas. Do seu lado direito estava o John Elkann, com o seu 1,90m qualquer coisa, que o homem parece alto, os seus ténis muito descontraídos, e do outro lado o Frederic Vasseur. E não fiquei, mais uma vez, com a certeza absoluta de quem é que tinha contratado o Lewis Hamilton. Se era o diretor desportivo que já tinha trabalhado com ele na Fórmula 2, se era o todo-poderoso dono da equipa que só aí sim, em cliques e em promoção da marca, ganhou hoje um dinheirão. Faz sentido gastar este dinheiro todo a contratar um piloto qualquer que seja, e não está em causa ser o Lewis Hamilton ou o Max Verstappen, pouco importa, ou o Michael Schumacher. Por acaso são os 3 melhores pilotos, de acordo com o Reginaldo Leme, disse o Reginaldo Leme a alguns num podcast esta semana. De todos os 10, por ordem, Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Max Verstappen. Mas eram 10, ele citava outros. Mas é o Reginaldo Leme, portanto não é uma opinião qualquer. Faz sentido gastar este dinheiro num piloto só, ou faz mais sentido, de facto, contratar uma equipa sustentada e depois... Um bocadinho à Williams, não é? Ou seja, a Williams era a Williams histórica, equipa técnica muito forte, e agora contrata um tipo qualquer que consiga ganhar corridas com isto. Ou, noutra onda, um bocadinho a Ferrari de 95, de facto, final de 95, contrata o melhor piloto que tiveres e depois a equipa técnica vem atrás. Eu acho que depende muito do caso. No caso da Ferrari, Schumacher, acho que fazia todo o sentido ir buscar o Schumacher e dar-lhe todo o dinheiro que ele queria, depois todas as condições. No caso da Ferrari atual, já não. Acho que era preferível fortalecer a equipa técnica, infraestruturas, se houvesse alguma infraestrutura que tivesse de ser renovada, e apostar realmente na dupla de pilotos que eles tinham, tinham um piloto número 1 no Leclerc e tinham um grande piloto número 2, ou um piloto 1.5 no Carlos Sainz. Eles contrataram, e voltando ao que estavas a dizer de quem é que o contratou mesmo, foi o John Elkann. Não foi, duvido que tenha sido o Frederic Vasseur, e os 100 milhões que pagam, grande parte disso tem muito a ver com o peso mediático e de marketing que o Lewis Hamilton vai dar à Ferrari. Muito bem, e já está a dar. E chegamos, enfim, estamos com 53 minutos de podcast, chegamos sim ao pináculo deste episódio, no fundo, que é discutir... Uma forma tão subtil de falar de pináculo. Na realidade não devia, porque já há tanto tempo que não faço um pináculo que isto é só arranjar a lenha para me queimar. Mas, enfim, falemos de pináculo sem medo, que foram, de facto, as imagens do Sir Lewis Hamilton à porta de Maranello e tudo aquilo que elas provocaram. Os milhões de visualizações, os milhões de pessoas que, como eu, foram ver essas imagens, essas sim fui ver. As interpretações extraordinárias do número de janelas que havia na fachada daquela casa, que eram coincidentes com as de um número de campeonatos que ele gostaria de ganhar, falta-lhe um para esse, portanto 8. O facto de ele ter falado em italiano e não ter dito os meus pneus acabaram, the stars are short, man, le mie gomme sono finiti, não foi nada disso que ele disse, mas também a toalete que ele trazia, e acreditem ou não, houve vários homens adultos que passaram horas a discutir a estética da indumentária que Sir Lewis Hamilton escolheu para se apresentar na Ferrari. Vasco.
Bom, em primeiro lugar, eu gostava de lamentar desde já o facto do Pedro Filipe não estar cá hoje. Sendo ele uma amitonete assumida, tenho imensa pena que ele não tenha tido a possibilidade de estar. Em segundo lugar, e realmente o que mais interessa, eu acho que a parte estética mais interessante do dia de hoje foi ver que o Lewis Hamilton, quando quer, sabe vestir-se bem, e eu acho que isso é sempre bom ver pessoas que em ocasiões formais sabem se apresentar. E em segundo lugar, acho que a parte mais bonita do dia, ou a parte mais interessante das imagens que saíram, foi o Ferrari F40 que apareceu. Isso parece-me realmente, sim, a parte mais interessante. Por acaso estava lá o Lewis Hamilton ao lado, que acabou por ser um pouco o adereço que a Ferrari encontrou para, no fundo, fazer um revivalismo do Ferrari F40. Fora de brincadeira, é um momento importante em termos do que é a época da Ferrari e disso. Eu acho que é um misto das duas coisas. É um misto de que o Ferrari a Ferrari está interessada em ter aqui uma imagem de marca forte associada ao Hamilton, mas ao mesmo tempo ganha um piloto que para alguns está acabado, para outros pode não estar acabado, mas sobretudo vai ser engraçado. Até rimou, é? Foi bonito. A última intervenção da tua parte foi excelente. João, eu acho que eu concordo completamente com o Vasco. Toda a gente a olhar para o número de janelas, para a vestimenta do Hamilton, olhem para o F40 que está ali. Eu acho é um bocadinho irónico a Ferrari ter escolhido um F40 para apresentar o Hamilton na semana em que o F40 do Lando Norris foi contra um raio. Agora sou eu que vou citar o João Salviano, citando uma terceira pessoa que nos é querida, era aí que eu queria chegar. Boatos não confirmados dizem que era o Lewis Hamilton que conduziu o F40 do Lando Norris quando esbardalhou de traseira contra um rail, surpreendido pela ausência de controle de tração. Não sou eu que estou a inventar isto, atenção. É verdade que o F40 do Lando Norris foi atirado contra um rail, é verdade que não era o Lando Norris que ia conduzir, antes que os haters venham todos dizer mal do miúdo. Não há nenhum boato que confirme que era o Lewis Hamilton que estava a conduzir, ainda que se tenha ouvido uma voz a dizer Bono Man. Não estou a brincar, não disse rigorosamente nada disto. Eu infelizmente não tenho muito talento informático, porque a minha ideia era acabar este episódio mostrando-vos as imagens mais engraçadas do dia, mas para isso tinha que mostrar também a fonte onde as íamos buscar. Acreditem que há imagens espetaculares da apresentação do Hamilton, comparando com séries de televisão. Há contas oficiais, como a dos transportes públicos de Bruxelas, creio, que utilizam a imagem dele. Há um post absolutamente delicioso do Isaac Adjar, ou por outra, da Visa Cash App, qualquer coisa, glosando, não gozando, mas glosando com a fotografia do Hamilton. Portanto, quando acabarem este episódio, deem 5 minutos para procurar essas imagens maravilhosas e não deixem de procurar a do Carlos Sainz no primeiro dia da Williams, não a verdadeira que ele publicou, mas aquela que alguém trabalhou em Photoshop colocando uma pistola na cabeça dele e simulando que ele estava prestes a dar um tiro nele próprio. Dito isto, este foi o nosso debrief. Obrigado por terem acompanhado esta hora sobre Fórmula 1, mais ou menos Fórmula 1. Foi melhor falar sobre isto do que sobre as namoradas dos pilotos, mas podemos até ao início da temporada dedicar um episódio a isso, não está fora de questão. Fazemos um golpe de Estado e o Salviano deixa-nos fazer isso. Não deixem de acompanhar, vamos falar de FUN, o debrief, às quartas-feiras. Não deixem de apoiar este nosso podcast, que é um espaço de disparate, mas disparate informado sobre Fórmula 1. Obrigado, Vasco. Obrigado, Guilherme. Obrigado a quem nos seguiu. Boa noite a todos e até para a semana.